Olá, você tem um minuto? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu sou a missionária Janaína Oliveira. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor sobre a história de Agar. A palavra do Senhor nos conta aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 14, sobre o despedimento de Agar. Quem conhece a história de Agar? Escuta, Agar, ela era escrava de Sara e escrava de Abraão, certo? Houve uma época em Canaã que houve uma grande fome, uma grande seca. Então Abraão, ele sai de Canaã e vai peregrinar nas terras do Egito. Chegando lá, né, tem todo o processo ali na terra do Egito e Abraão retorna para Canaã. Passando-se 10 anos, a Bíblia diz que Sara chega para Abraão e tem uma conversa com ele e diz: Abraão, eu já estou velha. Ei, eu já sou uma mulher seca. Meu útero já não é mais fértil. As regras não vêm mais. Eu não posso te dar filhos. Mas eu tenho uma escrava por nome de Agar. A Bíblia diz que Agar, ela era egípcia. Ou seja, Agar, ela veio naquela comitiva que veio junto com Abraão do Egito para Canaã. Então a Bíblia nos diz, amados, que Sara, ela convence a Abraão a deitar-se com a sua escrava para ter filho através dela. O que é que acontece? Abraão, ele ali escuta a voz da sua esposa, se deita com a sua escrava e a sua escrava fica grávida. Isso, ela fica grávida. Passado o seu tempo, a Bíblia vai dizer que Sara começa a oprimir Agar, começa a maltratá-la de uma maneira que Agar tenta fugir. Mas no meio do deserto, o anjo do Senhor aparece para Agar e diz assim a Agar: Agar, de onde tu vens, serva de Sarai? Ou seja, em outras versões bíblicas, o anjo diz escrava de Sara, escrava de Sarai. O que é que acontece? Agar, ela diz: estou fugindo da minha senhora, pois a minha senhora tem muito me atormentado. E o anjo do Senhor diz: volta para tua senhora e obedeça a ela. E o anjo ainda diz: tu terás um filho varão e colocarás o nome dele de Ismael. E farei deste menino uma grande nação. Agar retorna para sua senhora. Escuta, passando o tempo, Agar tem seu filho Ismael, certo? Passando também o tempo, após uns 12 anos, mais ou menos assim, Deus visita o ventre de Sara. Quando Deus visita o ventre de Sara, Sara agora gera. E Sara tem um filho e coloca o nome do filho Isaque. Ou seja, o filho da promessa nasce. Quando Isaque nasce, Ismael agora é escanteado no canto. Agar tinha até valor enquanto Isaque não nascia, porque enquanto Isaque não nasceu, Ismael era o filho da promessa. Ou seja, Ismael era o primogênito de Abraão. O filho da promessa era Isaque. Peço até desculpa. Escuta, no dia que Isaque nasceu, passando-se alguns anos, o menino foi desmamado. A Bíblia diz que no dia que Isaque foi desmamado, Abraão resolveu fazer um grande banquete em comemoração àquela ocasião tão especial. Mas aí a Bíblia nos diz, amados, que o filho de Agar, Ismael, chegou perto do menino Isaque e começou a rir dele. Em outras versões bíblicas diz assim, começou a zombar dele. Escuta, e Sara viu aquilo. Quando Sara viu aquela situação, Sara disse assim, eu não aceito isso, porque o menino da escrava zomba do meu filho. Chegou perto de Abraão e disse, Abraão, eu vi o filho da escrava zombar do nosso filho. Manda esta escrava ir embora. Até a Bíblia diz aqui, o despedimento de Agar e Ismael. Manda essa escrava ir embora imediatamente, pois o filho dessa escrava não vai herdar junto com o meu. A Bíblia diz que isso pesou o coração de Abraão. Mas Abraão ouviu a voz da esposa, porque Deus visitou Abraão e disse, Abraão, não te preocupa com o menino, porque do menino cuido eu e farei do menino uma grande nação. Amados,
A Bíblia nos mostra que Abraão, ele juntou um pouco de pão e um odre de água, entregou na mão de Agar e mandou Agar embora junto com o filho dele, Ismael. E Agar saiu errante pelo deserto, certo? A Bíblia nos diz também que no meio daquele deserto o pão acaba, a água acaba, as forças de Agar e de Ismael se acabam. No meio do deserto, Deus é providência na vida de Agar e Deus ali providencia uma árvore no meio do deserto. Ela simplesmente coloca o menino, deita o menino ali debaixo daquela árvore e se distancia do menino para que não veja o menino morrer. E ali no meio do deserto, Agar chora. E quando Agar chora, Deus envia um anjo no deserto e fala com Agar. E o anjo do Senhor fala com Agar e diz assim, aqui diz assim, e foi se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Escuta, no meio daquele deserto, Deus ouviu a voz do menino, o choro do menino, e levantou Agar pela mão. Pegou Agar e levantou ela, abriu um poço de água diante dos olhos dela, que ela não estava enxergando diante da sua dificuldade. Trazendo para a nossa vida hoje, amados, existem pessoas que simplesmente se aproximam de mim, de você, porque viu em mim e em você um talento que eles não têm, certo? Eles viram em mim e em você um talento que eles não têm. Sara olhou para Agar e ela disse, o útero dela gera, o meu não gera. Então, vou usá-la como cobaia para mim. Vou usá-la para ela realizar um sonho que eu não tenho. Se aproveitou da escrava. A escrava, como ela era escrava, não tinha direito de abrir a boca para se defender. Ela simplesmente tinha que obedecer à voz da sua patroa, do seu patrão. E outra coisa, foi uma coisa muito constrangedora, porque ela foi obrigada a se deitar com o seu senhor, ou seja, com o seu patrão. A Bíblia nos conta, amados, que só foi a Bíblia não conta que foi várias noites. A Bíblia diz, e Abraão se deitou com a serva e a serva ficou grávida. Então, pelo meu entendimento, foi apenas uma noite. Mas aí a serva engravidou. Escuta. Então, quando o menino Isaac nasce, Sara agora não precisa mais da escrava, certo? Porque criança, pelo que a gente entende, criança brinca, criança discute, criança é criança. Mas a Bíblia nos conta que Sara, vendo o menino Ismael brincar com dela, ou seja, Ismael teve um certo momento que zombou, ou seja, riu, Sara não suportou e expulsou Agar junto com o menino do seu acampamento, ou seja, das suas terras. Existem pessoas no meio da nossa trajetória humana que quando a gente não servir mais para ele, ele vai nos descartar. Quando a gente fizer o que ele não consegue fazer, que ele obter a vitória através de mim e de você, ele agora vai nos descartar. Porque Sara descartou Agar depois que gerou e lançou Agar no deserto. Vai existir pessoas no decorrer da nossa história que simplesmente vai nos descartar, mandar a gente embora e acabou. Não tem um pingo de remorso. Porque Sara não teve remorso de mandar Agar para o deserto junto com Ismael. Por Sara, eles morreriam no deserto e ela não estava nem aí. Mas o Deus de Israel, o Deus dos céus e terra, ele também ouve choro de criança. E no meio do deserto, Deus ouviu o choro daquele menino, levantou Agar no deserto, deu força a Agar, deu água a Agar, e Agar seguiu prosseguindo aonde Deus queria levá-la, e Deus prosperou a vida de Agar, de Ismael, e fez daquele menino uma grande nação. Então escuta,
Vai existir pessoas no decorrer da nossa vida que vai tentar fazer isso comigo e com você. Então levanta a tua cabeça. Quando isso chegar a acontecer na minha e na tua vida, porque na minha já aconteceu. Quando isso chegar a acontecer na tua vida, ele não baixa a cabeça não. Faça feito H. Anda no meio do deserto e chora ali no meio do deserto. Somente há um Deus que tudo pode ver e pode resolver. E Deus resolveu a situação de H. Na minha vida, aconteceu que muitas pessoas chegaram na minha casa pedindo oração, era tanta coisa. E eu cheguei a atender, orei, profetizei, Deus fez. Assim que Deus fez, né? O que as pessoas buscavam através de mim, que Deus operou, porque Ele opera e não precisa de ninguém, essas pessoas simplesmente se entregaram de mim, se afastaram de mim, fingem que não me conhecem. Ei, então não foi diferente. As pessoas se aproximaram de mim, né? Porque elas pensaram o quê? Através dela, o milagre vem. Deus me usou como canal dele, porque a glória é dele, e quando aconteceu o que aquelas pessoas buscavam, simplesmente se afastaram. E o ser humano é assim. O ser humano, nem todos, em partes, entre aspas, o ser humano é interesseiro. Quando ele vê alguém que tem algo para oferecer a ele, ele encosta. Mas quando ele consegue, ele se afasta. Se afasta, se intriga e muitas das vezes ainda denigre a imagem daquela pessoa. Escuta, Deus é Deus de providência. Deus é Deus que visita pessoas que estão lá no deserto, que foram apontadas, excluídas, chutadas, esculachadas, e Deus dá vitória, porque Deus fez isso na vida de H. Fica com essa palavra no teu coração, medita nesta história e veja o que o Senhor vai falar contigo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.